Oi, eu sou a Crow e hoje eu quero mostrar um pouco de como são meus processos de pintura. Porque aí, se você quiser, você pode pintar com o meu pinto, tá tudo bem. Inclusive, eu acho que essa é uma das melhores coisas que você pode fazer, que é tentar copiar artistas, seja de estilo que a gente gosta ou até de estilo que a gente não gosta, desde que, seja um artista que saiba algo que a gente não sabe. Enfim, já falei demais, né? Deixa eu entrar aqui no que interessa. Eu vou começar aqui por esse método que é o método mais livre, mais... na minha opinião, é o mais divertido de fazer. Eu costumo fazer ele muito para retrato e principalmente para desenhos por diversão, assim. Eu não costumo fazer muita encomenda, muito trabalho nesse estilo, porque trabalho em geral exige que você fique refazendo certas coisas, né? Porque você depende de feedback. Você depende de feedback de cliente. Desse jeito aqui que eu tô fazendo, você pode ver ali que eu tô fazendo tudo numa camada só. Então, pra refazer qualquer coisinha, eu teria que repintar e dá muito trabalho. Então, eu não costumo usar esse método pra fazer encomenda por esse motivo. Eu uso algum método mais separado, em camadas organizadas, que qualquer coisa eu vou lá na camada específica e altero o que o cliente quer. Mas eu gosto muito de pintar assim por diversão. E o que exatamente eu tô fazendo aqui, né? Você tá vendo que eu peguei um brush com uma certa textura, ele é um brush bem grande e eu tô desenhando também, assim, eu não sei pra onde esse desenho tá indo, ok? Eu comecei fazendo uma cabeça genérica, enxerguei uma forma de mão ali do lado e meio que fiz uma mão apoiada na cabeça. Eu ainda não sei quem é essa pessoa, eu vou descobrir isso daqui pra frente, mas assim, é literalmente a epítome do estou jogando tinta na tela, estou jogando tinta figurativa na tela e vendo no que vai dar. Exatamente isso que eu tô fazendo. O que é importante de notar aqui, tem duas coisas principais. A primeira delas é que eu tô pintando com baixo contraste, né? Você vê que eu não tô usando branco. Na verdade, eu não tô usando nada nem perto de branco e nada nem perto de preto também. Eu tô usando só cinzas médios, tons diferentes de cinzas médios. Isso é porque, pra mim, pessoalmente, é muito mais fácil acertar os contrastes quando eu começo com um contraste muito baixo, né? Se eu começo com um contraste alto, a chance de depois ficar meio desbalanceado o desenho é muito alta. Não sei você, talvez você não funcione assim, mas é assim que eu funciono e é por isso que eu tô fazendo isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu tô começando de formas grandes e gerais e aos poucos eu vou partindo para formas específicas. Ele é tão grande, tão geral, que eu nem sei que personagem eu tô fazendo ainda. Pode ser qualquer pessoa. Nesse ponto aqui pode ser qualquer pessoa. E aí, a partir dessas manchas genéricas é que eu vou esculpindo depois e vou decidindo quem vai ser essa pessoa aqui. E aí, na verdade, tem uma terceira coisa importante. Essa terceira coisa, ela vale não só pra esse estilo, mas pra qualquer um. Eu acho que é um conselho bem universal mesmo, que é procurar fazer o desenho sempre inteiro. Né? Por exemplo, ao invés de dar zoom no olho ali do personagem e detalhar o olho inteiro e depois vai pro nariz, depois vai pra boca, etc. Não. Deixa sempre o desenho inteiro visível e vai pintando ele inteiro. Tenta deixar ele inteiro num nível de detalhe parecido. Então, o importante é que a gente consiga ter uma visão geral do desenho sempre. Porque se a gente desenha pedaços, depois o conjunto final ele fica com cara de pedaços que você juntou. Ele não fica com cara de uma obra, né, inteira, uma unidade. Então é isso que eu tô fazendo. Por isso que eu tô com um brush grande, por isso que eu tô desenhando pequeno na tela, porque eu quero ter uma visão geral do desenho e eu só vou dar zoom. Acho que eu nem vou dar zoom nesse caso aqui, na real. Acho que eu fiz ele inteiro pequeno, assim, porque eu não cheguei a renderizar ele, sabe? Eu só começaria a dar zoom caso chegasse num nível de render que eu não conseguisse mais ter controle legal nessa distância. Chegasse num nível de detalhe que eu preciso dar zoom pra enxergar, é nesse momento que eu daria zoom. Mas enquanto eu tô conseguindo enxergar o que eu tô fazendo nessa distância, eu procuro pintar sempre nessa distância. E aí, beleza, fiz aqui o retrato em preto e branco, eu jogo esse fundo iluminado aí só porque faz parte das minhas influências, o Leyendecker, e ele sempre faz isso. Então eu faço também, porque eu acho bonito. E aí eu jogo o cor por cima. Isso aqui não é o mais indicado, né? O que eu fiz aqui foi criar uma camada em modo cor. Isso quer dizer que ele vai jogar uma cor por cima sem alterar os valores que eu já estabeleci por baixo. Isso não é o mais aconselhado, tá? Eu acho que a maioria dos artistas profissionais que eu já ouvi, eles aconselham que a gente sempre procure pintar
direto na cor, ao invés de jogar a cor por cima do preto e branco, porque quando você joga a cor em cima do preto e branco, você tem um certo nível de retrabalho, né? Se você simplesmente jogar a cor, ela vai ficar esquisita, ela vai ficar meio morta, porque não é assim que luzes e sombras funcionam. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque outro conteúdo é muito extenso pra falar aqui. O ponto é que quando você pinta em preto e branco e joga a cor por cima, você vai ter que pintar por cima de novo, só que agora em cor. Então não é muito aconselhado. O ideal é começar direto na cor, que aí você se poupa muito trabalho. Porém, eu acho difícil pra caramba trabalhar com cor. Eu tenho muita dificuldade com cor. E por isso, pra mim, acaba compensando, pelo menos por enquanto, fazer assim, começar em preto e branco e pintar com cor por cima. Aí, por último, acho que outra pergunta que já me fizeram muito é como é que eu chego nesse efeito de... Não parece um desenho finalizado, mas também não parece um desenho rabiscado demais. Faz o negócio inteiro. Começa das formas gerais e vai aos poucos para as formas específicas e... Caso você queira parar antes de ficar renderizado demais, você para, porque assim você tem uma visão inteira do desenho, você já sabe que o que você tá vendo é o final, saca? Acabou. Você não corre o risco de renderizar demais uma parte e se sentir obrigado a renderizar o resto depois. Agora, esse segundo desenho aqui é outro esquema de pintura. Aqui eu fiz primeiro o desenho, como vocês podem ver, eu fiz um rascunho no brush mesmo. Esse brush que eu tô usando, ele é o redondo padrão, sem pressão do Photoshop, só aquele redondo duro mesmo. Acho que ele tá 2 pixels. Eu acho que ele é o melhor brush pra rascunho, ele é muito melhor do que usar para pressão. Acho que o controle de pressão engana um pouco a nossa percepção de como tá ficando o desenho, enquanto esse brush duro força a gente a acertar o traço com mais precisão. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu desenho com ele, tá? Aqui agora eu, ao contrário daquele método anterior, aqui eu comecei pintando com cor, eu comecei jogando as cores chapadas na pintura. E o que eu tô procurando aqui, por enquanto, é apenas deixar a imagem legível, né? Eu quero escolher cores que, por si só, ela já tornem a imagem legível. Não tenha conflito entre o cabelo e a pele, nem entre pele e fundo, sabe? Todos eles são azuis, mas o contraste entre eles, né, são azuis diferentes o bastante para você conseguir ler a imagem sem problemas. É isso que eu tô procurando fazer aqui. Depois disso, né, você vê ali que eu fiz... Cada tom de azul desse eu fiz uma camada diferente. Por quê? Porque agora eu vou criar camadas, máscaras em cima deles e vou pintar em cima, porque aí tudo que eu pintar vai ficar restrito àquela região na qual está a máscara, sabe? Então eu posso usar esse brush... Como é que fala o nome dessa porcaria? Soft. Como é que é soft em português? Suave? Enfim, se eu uso esse brush que, né, ele desmancha, ele não é duro, fica muito mais fácil de usar em máscara, porque eu não tenho que ficar apagando os redores depois, ele já fica certinho dentro do limite da forma que eu quero. Vou chamar de blocagem, tá? Eu tô colocando blocos, eu tô marcando de novo o geral, né, as grandes sombras, as grandes luzes, as grandes áreas. Aí nisso aqui a lógica é a mesma do outro, né? Eu tô fazendo o desenho inteiro, a pintura inteira, pra depois, ó, agora eu dei o zoom, porque agora eu vou começar a mexer nas minuciosidades, né? Agora eu fiz um layer em cima do rascunho e tô pintando normal por cima das linhas do rascunho e é aqui que a pintura vai ficar muito mais parecida com aquela que eu fiz anteriormente, né? Eu vou usar o conta-gotas pra pegar as cores que eu já bloqueei, e é pra isso que serve o processo de blocagem, né? Todas as cores que eu quero eu já tenho blocadas ali no desenho. Então eu fico usando conta-gota e pintando normal por cima só pra refinar a pintura e adicionar os detalhes que eu quero. E daqui pra frente vai ser exatamente a mesma coisa da outra pintura, porém colorida. Tirei a mão do bicho ali porque tava muito na frente do rosto, eu achei melhor fazer o rosto e depois numa camada em cima eu vou fazer a mão. Na verdade eu não vou fazer a mão porque vai me dar preguiça e eu vou parar de fazer esse desenho com a mão desse jeito mesmo. E é isso aí, eu acho que a lógica principal, assim, o processo falado é muito simples. A parte complicada é todo o resto que está envolvido dentro desse processo, né? Conhecimento de cor, contraste, luz, sombra, tudo isso são pré-requisitos para qualquer pintura dar certo, né? Então, o que eu posso te recomendar é, em primeiro lugar, o que eu já recomendei, tente estudar artistas que te chamam a atenção. Em segundo lugar, tenta pegar pesado nos fundamentos. Estude teoria da cor. Teoria é importante, principalmente se você for tipo eu, que tem dificuldade um pouco com o olho. É legal saber um pouco da teoria, porque quando o seu olho falhar, pelo menos você vai ter um conhecimento teórico para ter ideia do que funciona ou não funciona. E é isso aí, espero que tenha sido útil de alguma forma.
Fiquem à vontade também para perguntar o que quiserem aqui nos comentários e que eu vou procurar responder da melhor forma possível. E deixem sugestões também. Caso vocês queiram algum vídeo detalhado sobre algum assunto específico, por favor, sugiram, que eu não tenho uma agenda certa pra fazer vídeo, na real, que eu só faço vídeo meio quando eu tô afim. Mas quando eu tiver afim, eu faço. Enfim, é isso aí. Espero que tenha ajudado e até a próxima.